Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje vai falar sobre reações químicas inorgânicas, parte 2. O foco para essa aula é estudar reações de dupla troca. Como é que elas ocorrem? Será que elas sempre ocorrem? É o que nós vamos ver nesta aula. Então, as reações de dupla troca são descritas de acordo com o princípio de Berthollet, né? Claude Louis Berthollet disse o seguinte: que haverá reação entre ácidos, bases e sais sempre que resultar em um produto mais instável, ou seja, mais volátil, mais fraco ou menos solúvel. Ou seja, para que haja reação química, temos que ter como produto alguma substância que seja mais volátil, ou seja, um gás, uma substância que seja mais fraca, por exemplo, um ácido ou base mais fraco, e uma substância menos solúvel, ou seja, um sal insolúvel, uma base insolúvel, certo? Foi isso que disse Claude Louis Berthollet. Isso também segue aqueles princípios até mesmo de formação de reação química, né? Como é que você sabe que aconteceu uma reação química? Você sabe que ocorre uma reação química quando há evolução de gás. Você sabe que ocorre uma reação química quando há formação de sólidos, né? Então isso também segue um pouco o princípio o próprio princípio da reação, de formação de reação química, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se vocês lembrarem, as reações de dupla troca, elas tinham esse jeitão aqui, ó. Então como é que funcionava? A gente tinha aqui A e C, por exemplo, trocando de lugar, né? Então A troca de lugar com C. Aliás, não, tá certo. Aí o A fica ligado com D e o B fica ligado com C. CB. Isso, é isso mesmo. O A fica ligado com D, formando AD, e o C fica ligado com B, formando CB. É isso aí. Bom, aí reações de dupla troca ocorrem quando ao menos um dos produtos, então esse é o princípio de Berthollet, pelo menos um dos produtos tem que seguir pelo menos um destes pré-requisitos aqui. Aí, pelo menos um dos produtos tem que seguir a pelo menos um destes pré-requisitos. Pelo menos um deles tem que ser um ácido ou base fraca, pelo menos um deles tem que ser um gás, ou pelo menos um deles tem que ser um sal insolúvel, ou pelo menos um deles tem que ser água, né? Dá para pensarmos assim. Então, ao menos um dos produtos tem que ser ácido ou base fraca, ou, de forma geral, um eletrólito fraco. Ao menos um deles tem que ser um gás, ou um sal insolúvel, ou um sólido. Vamos pensar assim também. Dá para pensar também em sal pouco solúvel. Sal pouco solúvel também é válido. E água. Então, vamos lá, ó. Vamos começar vendo um exemplinho aqui. Vamos ver a reação do nitrato de prata e do cloreto de sódio. Bom, o que vai acontecer quando o cloreto de sódio e nitrato de prata reagirem? Eles vão trocar os seus cátions de lugar, assim. Deste jeito, certo? Então a gente só trocou os cátions de lugar. Só um detalhezinho. Aqui deu para fazer essa troca sem problema nenhum. Por quê? Porque aqui o NOx do cátion e do ânion é mais um e menos um, e aqui também, mais um e menos um. Às vezes, quando a gente faz essa troca, o que a gente tem que fazer depois? Tem que fazer a regrinha do escorrega para chegar à fórmula correta do sal, ou dos sais, né, ou das substâncias formadas pela reação de dupla troca. Então aqui, literalmente, deu para fazer isso só porque os NOx de todo mundo eram ou mais um ou menos um. Quando for alguma coisa fora disso, aí a gente vai estudar melhorzinho, tá? Bom, então, para a gente equacionar essa reação, a gente tem aqui o que está aí no cantinho, né, no finzinho da tela. Então tem aqui, ó, AgNO3, que reagiu com o cloreto de sódio, formando estes dois produtos aqui, o nitrato de sódio e o cloreto de prata, certo? Então aqui o que a gente tem, ó, esse reagente é um sal solúvel, este reagente aqui também é um sal solúvel, porque é o sal de cozinha. Vocês alguma vez já provavelmente dissolveram sal em água. Este sal aqui é um sal
também solúvel. Então aqui, ó, o nitrato de sódio também é um sal solúvel. E aí você fala, nossa, professor, então será que essa reação realmente ocorre? Ocorre porque o cloreto de prata é um sal insolúvel. Ufa, né? Se vocês repararem, dá para ver também pelos estados físicos de cada substância aqui, né? Aquoso, o que indica sal solúvel, e sólido, o que indica sal insolúvel ou pouco solúvel, tá? Essa reação aqui, eu até já mostrei para vocês em vídeo, inclusive, que é essa daqui, ó. Só para a gente relembrar. Olha lá, ó. Cloreto de sódio e o nitrato de prata aqui à direita. Olha lá, o cloreto de sódio sendo adicionado ao nitrato de prata, formando este sólido branco aqui, ó, que começa até a se depositar no fundo, né? Olha lá a equação igualzinha aqui de baixo. Só trocou um pouquinho a ordem, né? Mas é a mesma equação, certo? Então, isso demonstra uma reação de dupla troca, porque um dos produtos, nesse caso, é um sólido, é um sal insolúvel, certo? Vamos lá. Então, vamos ver outros exemplos. A gente tem, por exemplo, esse aqui, ó, o nitrato de bário reagindo com sulfato de sódio. E que a gente faz aqui? Troca esses dois cátions de lugar, né? Nesse caso aqui, não é só trocar, né? Aí não vai ficar Ba2SO4, né? Nesse caso não. Por quê? Porque aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem o cátion Ba2+, e o ânion, sulfato, também 2-. Pela regra do escorrega, esses índices caem, formando este sal aqui, certo? E aí, o sódio quitenox mais 1 e o nitrato quitenox menos 1 formam este sal aqui. Bom, aí, será que essa reação realmente acontece? Então vamos ver. O nitrato de bário, ele é um sal solúvel. O sulfato de sódio também é um sal solúvel. O sulfato de bário também é um sal... Ah, não. Desculpa, o sulfato de bário é um sal insolúvel. É que eu não corrigi aqui, ó. Aqui eu vou corrigir, tá errado, tá? Aqui era para ter um S e aqui era para ter um aqui. E o nitrato de sódio é um sal solúvel. Então, esta reação acontece porque aqui nós temos a formação de um sal insolúvel. Temos um sólido aqui. Agora vamos ver essa reação aqui de baixo. A gente tem o mesmo reagente aqui, só troquei este sal, né? Então troquei, na verdade, o ânion, né? Tinha aqui o ânion sulfato, coloquei aqui o ânion cloreto. Então aqui, o nitrato de bário reagindo com cloreto de sódio, formando esses dois produtos. Então aqui a gente tem um sal solúvel, igualzinho de cima, cloreto de sódio, que é um sal solúvel. Aqui nós temos o cloreto de bário, que é um sal solúvel, e aqui um sal solúvel também. Eu coloquei sólido, mas aqui é aquoso também. É o mal do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um erro se propaga pelos demais. E aí? Como está todo mundo solúvel, formou sal insolúvel? Não formou. Formou algum gás? Não. Formou água? Não. Formou ácido ou base fraca? Não, porque esses dois são sais. Então isso quer dizer o quê? Que essa reação não ocorre. Ela é teórica. Na verdade, esta reação aqui não ocorre. Mas como eu vou saber se é solúvel ou insolúvel? Pelo aqui, sólido, etc? Sim. Isso aqui, né, esses estados de agregação aqui, são indicativos de sais solúveis ou insolúveis. Né? Então, justamente vem agora esta pergunta. Como saber quando dois sais vão reagir em uma reação de dupla troca? Quando? Bom, então vamos ver aqui, ó. A gente tem que saber
a solubilidade desses sais. Essa é uma coisa que eu poderia ter comentado na aula de sais, mas eu achei melhor comentar aqui, para não ter que ficar falando a mesma coisa duas vezes, né? Então a gente tem aqui regra de solubilidade em água para compostos iônicos. Então a regra é assim, ó. Então aqui a gente tem, aqui em cima em azul, compostos solúveis, e aqui à direita suas exceções. Embaixo, compostos insolúveis e algumas exceções aqui do lado. Exemplo, todos os nitratos, cloratos e acetatos formam compostos solúveis, formam sais solúveis, e não tem exceção. Se tiver nitrato, acetato ou clorato, na verdade perclorato também, esse sal vai ser obrigatoriamente solúvel. Quando a gente tem um cloreto, brometo ou iodeto, a gente também forma sais solúveis, mas aí tem exceção. Quando for cloreto, ou brometo, ou iodeto, de prata, chumbo ou mercúrio, aí a gente tem sais insolúveis. No caso de sulfatos, sulfatos também são solúveis, exceto os de cálcio, estrôncio, bário, mercúrio, chumbo, prata e prata, né? E prata. Essas são as exceções. Então, os sulfatos destes cátions são insolúveis. Quando tiver um metal alcalino ou amônio, se tiver um sal com metal alcalino ou amônio, então este sal vai ser solúvel sem exceção. Sem exceção. Né? Professor, quais que eram os metais alcalinos? Então aqui embaixo, ó, são os metais da família 1. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio aqui, eu coloquei CR, é césio, tá? Césio, tá? Césio e frâncio. Bom, e aí, família 2, aqui, coloquei aqui, né? Família 2 são os metais dos alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, esses que estão aqui embaixo, como regra geral, são insolúveis. Então, se tiver sulfeto, para quem não lembra, é aquele ânion S2 menos. S2 menos. S2 menos. Aqui, né? Quando a gente tem o ânion sulfeto, este sal será insolúvel, exceto sulfetos de família 1, família 2 e amônio. Até porque a gente falou aqui, né? Se tem metal alcalino e amônio, o sal vai ser solúvel, sem exceção. Então concorda com o que está dizendo aqui. Né? Se tiver metal 1, metal da família 1 ou amônio, o sal vai ser solúvel. Quando tivermos fosfatos e carbonatos, também eles serão insolúveis, exceto, de novo, os da família 1 e de amônio. Tá? Nossa, professor do céu, vou ter que gravar isso. Vai. Assim, isso não tem sido uma coisa muito comum em vestibular. Questão desse tipo tem mais cara de FUVEST. FUVEST que de vez em quando pede umas coisas assim. E ainda assim, pedindo, eles podem dar os estados de agregação. Mas de qualquer jeito é bom que vocês saibam esses daqui. Então, só para tirar as formulinhas escritas assim, né? Ao invés de escrever assim, vamos colocar as formulinhas dos ânions, né? Dos ânions e dos cátions. Assim, mantive a mesma ordem, tá? Nitratos, cloratos, acetatos, cloretos, brometos e iodetos, sulfato, sulfeto, fosfato e carbonato, né? Tá na mesma ordem, olha lá, ó. Fosfato, carbonato, vamos transformar nas fórmulas. Olha aí, ó, transformando nas formulinhas, fosfato, carbonato e assim por diante, né? Não, vou ter que decorar isso. Vai. Contudo, não precisa ser tão sofrível assim. É aí que entra alguns exemplos que a gente vai estudar. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui alguns sais e a gente vai falar se eles são solúveis ou não. Isso é fácil, é um sal solúvel, né? Cloretos são solúveis sem exceção. Cloretos são solúveis sem exceção. E aqui, aliás, cloretos são solúveis, mas tem estas exceções, que é prata, chumbo e mercúrio. Cloretos são solúveis, exceto os de prata, chumbo e mercúrio,
ou melhor, esta é uma exceção. Por isso é um sal insolúvel. É uma exceção. Esse cara aqui, que é um sulfato, bom, sulfatos são solúveis, mas tem exceção. É prata, chumbo e mercúrio. Os sulfatos são solúveis, né? Com exceção do cálcio, estrôncio e bário, mercúrio, chumbo e prata, né? Sulfatos são solúveis, com exceção de cálcio, estrôncio, bário, que são membros da família 2, mercúrio, chumbo e prata. Isso é exceção? Não. Por isso ele é um sal solúvel. Ele entrou na regra. Esse cara aqui, será que ele é solúvel? Se tem sulfeto, é insolúvel. Exceto metais da família 1 e amônio. Então esse sal é insolúvel porque ele não está na exceção, ele está na regra, né? Sulfetos são insolúveis, exceto família 1, família 2 e amônio. Sulfetos são insolúveis, exceto os da família 1 e família 2 e amônio. Sódio é o metal da família 1, então ele entra na exceção. Este sal é solúvel, né? Entramos na exceção. Mas professor, como é que eu vou gravar tudo isso? Pois é aí que entra uma musiquinha. É hora de esquentar os gogós. Tomem aquele golinho de água, porque agora nós vamos cantar. Se vocês conhecerem aquela música do Roupa Nova, vocês vão saber cantar essa daqui também. Essa aula sempre é sucesso. Vamos lá, ó. Então aqui são os gogós. Eu vou imaginar que vocês estão fazendo aí também. Então vamos lá. Para quem souber tocar, vou tocar aqui junto com vocês. Nitratos, cloratos e acetatos são solúveis sem exceção. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, mas tem exceção. Prata, chumbo e mercúrio e os sulfatos solúveis são, com exceção do cálcio, estrôncio e bário, mercúrio, chumbo e prata, tamo junto então. Sal de metal alcalino e amônio foi o que sobrou. Vamos à regra de insolúveis, com exceção então insolúveis. Todo mundo! Sulfetos de tudo que aparecer. Se não tiver um A2 ao amônio, coloque insolúvel, ou a questão você vai perder. Fosfatos e carbonatos de um A e amônio são exceção. Coloque insolúvel e a questão você vai ganhar. Todo mundo! Hey, 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 ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Fosfatos de tudo que apareceu. Se não tiver um A2 ao amônio, coloque insolúvel, ou a questão você vai perder. Fosfatos e carbonatos de um A e amônio são exceção. Coloque insolúvel e a questão você vai ganhar. Coloque insolúvel e a questão você vai ganhar. Ei! Bom, eu vou imaginar que do outro lado vocês cantaram junto comigo, tá? Então, olha só. Então, aqui, eu tentei manter a ordem dos ânions na mesma que tá lá na tabela. Palmas virtuais. Ei! Palmas virtuais. Amei. Pena que não vou decorar. É questão de cantar, né? É questão de treino. Mas, como eu falei, ao menos questões que envolvam de forma direta, assim, a solubilidade de sais, não têm sido muito comuns. Mas nunca se sabe, né? Só porque eu falo isso é capaz de cair uma coisa que envolva solubilidade em compostos de dupla troca, né? Capaz. Ó, mas só para vocês verem como associar com a tabelinha, vamos voltar para a tabela, ó. Olha aí, ó.
Então a gente tem aqui a tabela dos ânions, dos íons, né? Dos sais solúveis e insolúveis. Então, olha só, a ordem dos ânions está igualzinha da música. Então, olha só, nitratos, cloratos e acetatos. Eu vou até colocar no nome mesmo, tá? Nitratos, cloratos e acetatos são solúveis, sem exceção. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, mas tem exceção. Prata, chumbo e mercúrio. E os sulfatos solúveis são, dá até vontade de cantar junto. Com exceção do cálcio, estrôncio e bário, mercúrio, chumbo e prata, tamo junto então. Sal de metal alcalino e amônio foi o que sobrou, e não tem exceção. Vamos à regra de insolúveis, com exceção também solúveis. Sulfetos de tudo que aparecer. Se não tiver um A2A ou amônio, coloque insolúvel, ou a questão você vai perder. Fosfatos e carbonatos de 1A e amônio são exceção. Nossa, tem que fazer falsete, eu não alcanço o tom deles. Coloque insolúvel e a questão você vai ganhar. Né? Então tá na mesma ordem da música, tá? Então, aqui pelo menos tá na mesma ordem que a música, né? Nitratos, cloratos e acetatos são solúveis, sem exceção. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, mas tem exceção. Prata, chumbo e mercúrio. E os sulfatos solúveis são, com exceção do cálcio, estrôncio e bário. Mercúrio, chumbo e prata, tamo junto então. Sal de metal alcalino e amônio foi o que sobrou. E aí vai. Então tá na mesma ordem que a música. Eu acho que ajuda. Eu mesmo uso, tá? Porque eu sei que é ruim ter que gravar essas coisas, né? É que nem daquele sermãozinho que eu dei para vocês para falar das reações de simples troca. Lembra? 1A, 2A, ali a minazinha cresceu feliz. E como? Ninguém esnoba pobre hoje. Lembram disso? Então, ó, tá aqui a letrinha de novo. E aí dá pra gente voltar naqueles dois exemplos que a gente viu agora há pouco. Por isso que essa reação de cima ocorre e essa não. Porque aqui nós formamos apenas sais solúveis, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui mais um exemplo de reação para a gente ver se ela ocorre ou não. Então aqui a gente tem nitrato de magnésio, nitrato de magnésio, sulfato de sódio e aqui os produtos, né? Só trocando estes dois cátions de lugar, certo? Trocando esses dois cátions de lugar. Ou ânion também, tanto faz, né? Só não vai trocar o cátion e ânion junto, porque senão forma a mesma coisa de novo, tá? Bom, então o que a gente tem aqui, ó? Então vamos lá. Então vamos analisar esse sal aqui, ó. Nitratos, cloratos e acetatos são solúveis, sem exceção. Então por isso que esse cara aqui é solúvel. Aí a parte dos sulfatos. E os sulfatos solúveis são, com exceção de cálcio, estrôncio e bário, mercúrio, chumbo e prata. Tamo junto então. Então esse cara aqui não é exceção. Até porque quando a gente tem metal da família 1 ou amônio, o sal vai ser sempre solúvel. É o que acontece aqui. Então esse sal é solúvel. Esse sal aqui, que é de sulfato, né? Sulfatos solúveis são, com exceção de cálcio, estrôncio e bário. Não temos cálcio, estrôncio e bário, nem mercúrio, nem chumbo, nem prata. Então esse cara é solúvel. Aqui nós temos nitratos. Temos um nitrato, né? Nitrato sempre é solúvel, sem exceção. Então essa reação ocorre. Eu pergunto, eu mesmo respondo. Essa questão, aliás, essa reação não ocorre. Não ocorre porque não teve formação de sólido, né? Não teve formação de sólido, nem de gás. Não dava para formar nesse caso aqui. A gente só tem sal, né? Então não dá para falar em ácido ou base fraca. Não formou água, então a reação não ocorre. Certo? Então, aqui neste último exemplo, o que nós temos é o nitrato de chumbo, nitrato de chumbo 2, né? Esse 2 é o chumbo. Brometo de bário. Aí aqui a gente forma brometo de chumbo
e nitrato de bário. Então, aqui, por termos nitrato, temos um sal solúvel. Nitratos são solúveis sem exceção. Aqui, como temos bromo, no caso brometo aqui, né? Brometos são solúveis, mas tem exceção. Prata, chumbo e mercúrio. Então, como esse cara não é uma exceção, então vamos à regra, né? É um sal solúvel. Aqui nós temos o brometo, né? Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, mas tem exceção. Prata, chumbo e mercúrio. Ou seja, esse cara é uma exceção à regra. Este sal é um sal insolúvel. E aqui, como temos nitrato, nitrato sempre forma sais solúveis, então esse sal é um sal solúvel. Certo? Então essa reação ocorre de acordo com o princípio de Berthollet. Certo? Então, você pode reparar também nos estados físicos das substâncias. Isso pode dar uma pista para a gente sobre a reação acontecer ou não. Como aqui nós temos a formação de um sólido, a reação ocorre. Repare que nessa reação de cima temos apenas substâncias no estado aquoso e aqui também, né, não há formação de sólido, tampouco de gás. Então, estas duas reações no meio não ocorrem. Aliás, aqui, eu até me lembro um pouquinho Breaking Bad, né? O BaBr2, quando eu vejo o brometo de bário. Mas vamos lá. Então, aqui para reações de dupla troca, mais alguns exemplos, temos aqui hidróxido de sódio com sulfato de cobre 2, formando sulfato de sódio e o hidróxido de cobre 2. Então, aqui, hidróxidos não estão presentes na nossa regra, né? Aqui a gente vê que ele está sólido. Mas como é que a gente sabe que esse cara é sólido, já que ele não está presente na regrinha? Então temos aqui base forte, temos um sal solúvel, é um sal ácido. Aqui nós temos um sal neutro, que é solúvel. E aqui nós temos uma base fraca. Então, nós já tivemos essa aula faz algum tempo, e eu lembro que eu falei sobre solubilidade de sais, ou melhor, solubilidade de bases. Bases fortes são solúveis. Bases fracas, como as dos metais de transição, como é o caso do cobre, vamos ter bases fracas e insolúveis. Então isso pode ser bom lembrar também. Então bases fracas são as bases das famílias dos metais de transição. Aqui nós temos uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Nós temos um sal neutro, que é o sulfato de potássio. Eu coloquei sal ácido aqui, mas na verdade é um sal neutro. E aqui nós temos que substâncias aqui? Nós temos aqui um sal solúvel, né? Um sal de sulfato e de sódio, né? Metal alcalino. É um sal solúvel, na verdade é um sal neutro também aqui. E aqui nós temos uma base forte, solúvel. Como aqui nós temos apenas compostos solúveis e a base formada é uma base forte, esta reação não ocorre, certo? Então vamos ver mais um exemplo aqui. Aqui temos o sulfeto de sódio, que é um sal solúvel, já que é um sulfeto. Né? Sulfetos, como regra, são insolúveis, mas como é um sulfeto de sódio, né? Sais de metal alcalino sempre são solúveis. Aqui nós temos um sal básico solúvel. Sal básico porque ele vem de um ácido fraco e de uma base forte. E aqui nós temos o ácido clorídrico, que é um ácido forte, né? Um ácido solúvel. Aqui, aliás, como regra, ácidos sempre vão ser solúveis. Aqui, como produtos, o que é que nós temos? Temos um sal solúvel, né? Já que nós temos aqui um sal de metal alcalino, este sal é solúvel. E aqui nós temos o sulfeto de hidrogênio, que é um ácido fraco e ele é gasoso, né? Ele sempre vai formar gases. Então, aqui nós atendemos a dois pré-requisitos em um único produto. Além de ser um ácido fraco, ele forma gás. Bastaria que atendesse apenas um, né? Se ele fosse apenas ácido fraco, a reação já aconteceria. Se fosse apenas gás, a reação já aconteceria. Mas nós temos os dois aqui. Aliás, o H2S é o característico cheiro de ovo podre, né? Vamos seguir. Então aqui para a formação de ácidos ou bases fracas, a gente acabou de ver essa reação, né, do sulfeto de sódio com HCl, que está representada aqui embaixo.
Para mostrar reações de dupla troca entre o sulfeto metálico e um ácido, vamos começar com uma pequena quantidade de sulfeto de sódio. Vamos adicionar uma solução aquosa de ácido clorídrico. O sulfeto de sódio e o ácido clorídrico reagem, produzindo sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio é liberado na forma de gás. Podemos testar a presença de sulfeto de hidrogênio colocando uma tira de papel com acetato de chumbo. O que ocorre é que o sulfeto de hidrogênio reage com acetato de chumbo, formando sulfeto de chumbo, que é um precipitado de cor marrom escuro. Então tá aí, né, até como já está em cima, a formação do ácido fraco, né, e formação de gás, que no caso é o gás sulfídrico, né, que aparece aqui. Essa sigla aqui, NCSSM, seria a sigla para uma universidade lá da Carolina do Norte, né? Vamos pausar o vídeo aqui. É a Universidade de Ciência, né? Escola de Ciência e Matemática da Carolina do Norte. E aquela segunda reação que é mencionada no vídeo, né? Essa reação aqui em que se coloca essa tira com acetato de chumbo, que ela escurece, tá aqui, ó. Então a evolução do gás, né? O gás entrando em contato com acetato de chumbo. Né? Acetatos sempre são solúveis, não é? E aqui a formação do ácido acético, que é um ácido fraco, e do sulfeto de chumbo, que é sólido. Então aqui nós vemos também uma segunda reação de dupla troca, que é a reação que acontece que deixa este pedaço de papel escurecido. Dá para ver até rapidamente aqui, ó. Sulfeto de chumbo é um precipitado de cor marrom escuro. Então tá lá, certo? Aqui, para bases instáveis, né, formação de ácidos ou bases instáveis, temos aqui então, como exemplo, a reação de KCO3 com HCl. Carbonato de cálcio reagindo com ácido clorídrico, que é um ácido forte, vai formar o cloreto de cálcio, que é um sal neutro solúvel. Né? Cloretos são solúveis, com exceção de prata, chumbo e mercúrio, uma exceção. E aqui nós temos a formação de ácido carbônico, que é um ácido fraco e instável. Né? Ele está até em transição aqui de menor e maior, e isso é o que indica que ele é um ácido instável. Este ácido aqui vai acabar se transformando em CO2 e água. Toda vez que você abre uma garrafa de Coca-Cola, um refrigerante de Coca-Cola, é esta reação que acontece aqui. O ácido carbônico que está dissolvido inicialmente no refrigerante vai formar CO2, que é o gás que sai do refrigerante, e água. Então aqui temos um ácido fraco instável, um óxido ácido gasoso e água. Então esta reação aqui ela será espontânea, ela vai acontecer por causa da formação de um ácido fraco ou, como argumento, podemos utilizar aqui a formação de ácido, de um óxido gasoso, né, a formação de gás, e de água. Se há formação de água, a reação ocorre, como podemos ver aqui ao lado nesta reação de dupla troca. Na reação de dupla troca entre um carbonato de metal e um ácido, vamos começar com o sal branco de carbonato de cálcio e adicionar uma solução aquosa de ácido clorídrico. O carbonato de cálcio e o ácido clorídrico reagem rapidamente para formar o dióxido de carbono, água e cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio é um sal solúvel em água, aproximadamente na proporção de 80 sal para cada 100 ml de água, o que acaba produzindo uma solução aquosa incolor deste sal. Então, aqui abaixo, nós temos a soma dessas duas reações, formando esta reação global aqui. Quase como está escrito aqui também. Né? Então, aqui a gente pode cortar esse ácido carbônico aqui com este, né? Corta. E aí, juntando o que sobrou, nós temos esta reação aqui abaixo. Tudo bem? Então, temos aqui sal básico insolúvel, como está aqui em cima. Temos um ácido forte. Temos aqui um sal neutro solúvel, temos aqui a formação de gás e temos também água. Né? Aqui um óxido ácido gasoso e água. Se há formação de água, a reação ocorre. E aí, para substâncias instáveis, que são aquelas que formam gases, nós temos aqui, além do ácido carbônico, temos o hidróxido de amônio, que formam esses dois
compostos aqui, amônia e o H2O. Esse cara aqui é o amoníaco, ele está presente em produtos como o Veja. É o Veja que você tem aí na sua casa. Então aqui nós temos hidróxido de amônio, que forma amônia, e água. Aqui nós temos o ácido carbônico, que forma dióxido de carbono e água. E aqui nós temos o ácido fraco e instável, que é o ácido sulfuroso, que forma o dióxido de enxofre e a água. O dióxido de enxofre é um óxido ácido e gasoso, ele ajuda a formar a chuva ácida e temos a água. E na equação iônica, nós até já vimos isso em algum momento na outra aula, que é a presença dos íons espectadores, né? Então a gente pode mostrar a reação de dupla troca mostrando apenas a formação do precipitado. Por exemplo, temos aqui nitrato de prata com cloreto de sódio, formando o nitrato de sódio e a GCl, né, que é o cloreto de prata. Então, podemos representar essas substâncias dessa maneira aqui, né? Representar os íons do nitrato de prata, os íons do cloreto de sódio estão aqui, íons do nitrato de sódio estão aqui e os íons do cloreto de prata. Bom, só que o cloreto de prata, na verdade, não se apresenta na forma iônica porque ele vai formar sólido. Só está na forma iônica quem está em solução, quem é solúvel. Então observe que há íons iguais nos reagentes e nos produtos. Por exemplo, temos aqui íon nitrato nos reagentes e íon nitrato nos produtos. Íon sódio nos reagentes e íon sódio nos produtos. Então nós podemos cancelar estes íons da equação. Assim, assim. O que sobrou? Sobrou aqui prata mais, cloro menos e a GCl. Então podemos escrever a reação deste jeito aqui. Prata mais cloreto vai formar cloreto de prata. Vou mostrar aqui abaixo. É uma substância insolúvel, como nós vimos, pela regrinha dos cloretos, brometos e iodetos. Então a equação iônica que mostra a formação do sal insolúvel seria esta aqui. E aí, só mais um exemplo de reação, temos a chuva dourada, que é uma reação muito bonita que acontece aqui. Olha só. Chuva dourada. Então aqui a gente mistura uma solução aquosa de iodeto de potássio. A gente vai primeiro preparar uma solução de iodeto de potássio. Pela solubilização do iodeto de potássio para uma solução incolor. E aí a gente vai adicionar nitrato de chumbo 2. Nitrato de chumbo 2. Essa coloração amarela quando entra em contato com o iodeto de potássio. Ele vai formar esse amarelo bem bonito. Então é formado um precipitado amarelo, iodeto de chumbo 2, e é uma parte sólida, não é? Então é adicionado um pouquinho de água destilada a mais, e aí a solução vai ser aquecida para poder solubilizar um pouquinho esse sal. Aquecendo a solução, a gente pode tornar esse sal levemente solúvel, como aparece ali. Então observe que a solução de amarelo acabou indo para incolor de novo. Agora, deixando a solução resfriar, até mesmo em temperatura ambiente, aos poucos o iodeto de chumbo 2 vai se cristalizando. Então ele vai formando uns cristais amarelos muito bonitos, como vocês podem ver aí no vídeo, nesse time-lapse. Então, observe que lentamente há a formação desses sólidos que parecem purpurina. E são flocos grandes, né? Então, observe, olha que bonito. Então, esse seria o experimento da chuva dourada. Então, aí a gente obteve uns flocos dourados de iodeto de chumbo 2. Olha lá. Agora é só mexer para dar um efeito bonito de chuva dourada.
Olha aí. Tá legal? Eu acho sensacional. Então tá aí mais um exemplo de reação de dupla troca, a formação de iodeto de chumbo 2, que é insolúvel, formando esses flocos amarelos e bonitos aí. Então nós temos esta reação acontecendo aqui. Iodeto de potássio reagindo com nitrato de chumbo, formando iodeto de chumbo 2, que é o nosso precipitado amarelo, e o nitrato de prata, que é solúvel, né? Nitrato de potássio, que é solúvel. Indo para alguns exercícios, temos aqui então a emulsão colocada em películas para fazer filmes fotográficos é preparada adicionando-se uma solução de nitrato de prata, né? Nitrato de prata, que nós já vimos que é um sal solúvel. Há uma mistura que contém gelatina e brometo de potássio, né? Tá aqui, KBr. Dissolvidos em água. Então nós vamos misturar nitrato de prata a uma solução que tem gelatina e brometo de potássio e água. Ocorre então uma reação formando-se um sal de prata na forma de cristais amarelos insolúveis em água. O tipo de reação que ocorre e a fórmula desses cristais são, respectivamente. Então aqui, observando, nós temos aqui neutralização, simples troca, precipitação, oxidação e dupla troca. Já dá para eliminar de cara a simples troca, não é? E até mesmo oxidação. Oxidação nós também podemos eliminar dentre as alternativas. A gente pode falar que é uma neutralização? Bom, talvez, né? Haveria se este sal fosse um sal, por exemplo, ácido e este básico, mas provavelmente não é o caso. Então, vamos lá. Então, duas substâncias compostas como reagente, que é o que a gente percebe aqui, né? Estamos reagindo nitrato de prata e brometo de potássio. São dois reagentes, são substâncias compostas, então provavelmente vamos ter uma reação de dupla troca. Então temos aqui o nitrato de prata e o brometo de potássio, e a prata e o potássio vão trocar de lugar para formar os produtos. Então nós teríamos esta reação aqui. Então, basta analisarmos os produtos. Mas nós temos aqui, como reagentes, um sal solúvel e outro sal solúvel, né? Ambos são solúveis. Todos os nitratos são solúveis. Brometos são solúveis, com exceção de prata, chumbo e mercúrio. Não é exceção o que temos aqui, não é? E aqui o que é que nós temos? Temos o nitrato de potássio, nitrato, que é sempre solúvel. E aqui nós temos brometo de prata, não é? Brometos, cloretos e iodetos são solúveis, mas tem exceção. Prata, chumbo e mercúrio, não é? E, inclusive, no texto ele fala aqui, ó, vamos formar um sal de prata na forma de cristais amarelos insolúveis em água. Então, essa é uma dica que aparece no texto também. Então, significa que este sal aqui, que é o sal formado, é um sal insolúvel e amarelo, de acordo com o texto. Então, assim, temos aqui os nossos cristais amarelos e, como correta, a alternativa E. Temos realmente a formação, é uma reação de dupla troca com a formação de AgBr. Não podemos falar aqui em neutralização porque não temos um sal de características básicas e nem um sal de características ácidas. Este sal aqui é neutro, este sal é ácido, tudo bem, mas este sal aqui é um sal neutro. Então ele não reage de acordo com princípios de ácido-base. Então, como correta alternativa E. E de Elista, que é a capital da Kalmykia, que é um estado da Rússia, né? Olha ele aqui. Tá certo? Então, E de Elista. E de... Entenderam? Vamos dar uma olhada em mais um. Este exercício 2 aqui, até de ordem prática, diz assim: ao tocar em objetos, várias substâncias são deixadas neles. Uma delas é o cloreto de sódio, expelido pelo suor. Para encontrar impressões digitais, os investigadores borrifam nos objetos em que o suspeito tocou uma solução de nitrato de prata que, ao entrar em contato com o cloreto de sódio, reage formando o cloreto de prata, sólido, e o nitrato de sódio, aquoso. O cloreto de prata é um sólido branco e, quando exposto à luz, revela as linhas de impressão digital do criminoso. Então, olha aí que legal, uma aplicação prática dessas reações de dupla troca. Então, a reação química utilizada para identificar as impressões digitais de criminosos, bem como a função química correta a que pertencem os compostos, é... Então, vamos lá. Então, nós temos aqui cloreto de sódio reagindo com o nitrato de prata
formando cloreto de prata e nitrato de sódio. Então, essas foram as informações dadas pelo texto. Ele descreve a reação para a gente, como podemos colocar logo mais aqui. Ó. Então, cloreto de sódio é um sal formado de hidrácidos, né? Então, teria a fórmula NaCl, é um sal com final eto, né? Cloreto de sódio. O nitrato de prata é um sal de oxiácido, né? O sal de ácido nítrico, por isso ele tem o final ato, né? Ácido nítrico gera nitrato, então nós temos aqui o nitrato de prata. Então temos aqui o nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio e vamos trocar a prata e o sódio de lugar. Vamos formar então NaNO3 e HCl, nitrato de sódio e cloreto de prata, como está na reação aqui abaixo. Reação de dupla troca. E aí, a substância formada, quase que eu até já falo a resposta já, o que é? É um sal, não é? Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa A, neste caso, né? O NaCl reagindo com a GNO3 forma HCl, que está aqui, e o nitrato de sódio, que está aqui. Ambos são sais. Então temos aqui como correta a alternativa A de Armênia, que é este paizinho aqui, pequenininho, localizado ali numa divisa, né, entre a Europa e o Oriente Médio. Né? Então A de Albânia, quase falei Albânia. A de alguma dúvida? Bom, vamos seguir, né? O A de Armênia. Neste exercício 3, está escrito assim: acreditava-se que a dissolução do dióxido de carbono atmosférico, né, o CO2 atmosférico na água do mar, deveria ser um fenômeno desejável por contribuir para a redução do aquecimento global. Porém, tal dissolução, ou seja, a dissolução do CO2 no mar, abaixa o pH da água do mar, provocando outros problemas ambientais. Por exemplo, são danificados seriamente os recifes de coral, constituídos principalmente de carbonato de cálcio. Então, alguma coisa de ordem prática também. A equação química que representa simultaneamente a dissolução do dióxido de carbono na água e a dissolução dos recifes de coral é... Então, vamos lá. A gente vai ter que provavelmente unir duas reações numa só. Então, a dissolução do CO2 em água está aqui, ó. CO2 em água forma o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, ao se ionizar, ele forma bicarbonato e um próton, né, que seria o H+. Essa é uma ionização muito comum para o ácido carbônico. Aí temos aqui o carbonato de cálcio, que vai sofrer reação com este íon bicarbonato e este próton aqui, né, vindos do ácido carbônico. Então, juntando esses dois carinhas com carbonato de cálcio, o que é que nós temos aqui? Este carbonato ele vai reagir com este próton, formando outro íon bicarbonato, formando outro íon HCO3-, como está aqui, né? Então temos a formação de dois íons bicarbonato, íon cálcio, e aí nós podemos somar estas três reações para achar uma única só. Então, por exemplo, temos aqui ácido carbônico como produto, ácido carbônico como reagente. A gente pode cortar. A gente tem também aqui bicarbonato como reagente, ou melhor, como produto aqui, bicarbonato como produto aqui, além do H+, né? Podemos cortar aqui e aqui também. O que sobrou? Então, como reagentes, sobrou CO2, água e KO3, que vão ficar como reagentes aqui embaixo. E aqui, Ca+, ou melhor, era Ca2+, né? Ca2+, e 2HCO3-, como produtos, como colocamos aqui. Então, a alternativa que traz esta reação aqui, só colocando um 2+, aqui em cima, né? Porque cálcio é um membro da família 2. Temos aqui, então, como correta a alternativa D. Alternativa D. D de Dili, capital do Timor-Leste. D de... Olha lá o Timor-Leste, bonitinho. País falante de português. Aliás, Dili, que tem uma população do tamanho da população de Campinas. Alternativa D de Dili. D de... Dorime. Dorime. Tudo bom? Vamos ver mais. Esse aqui do Enem diz o seguinte: o mármore é um material empregado para revestimento de pisos e um de seus principais constituintes é o carbonato de cálcio.
Na limpeza desses pisos com solução ácida, ocorre efervescência. Nessa efervescência, o gás liberado é o quê? Então, para limpar mármore, não é uma boa, provavelmente, limpar mármore com algum produto ácido, né? Então, o que a gente observa como liberação de gás quando limpamos mármore com algum ácido? Então, vamos lá. Então, carbonato de cálcio tem essa formulinha aqui, né? O carbonato de cálcio, que tem um ânion derivado do ácido carbônico, né? O ácido carbônico é este rapaz aqui. Então, carbonato de cálcio tem cálcio, e o ânion derivado de ácido carbônico, né? Para o ânion, basta retirarmos os hidrogênios deste ácido, né? Está aqui. Para escrever a fórmula do sal, vamos usar a regra do escorrega, vamos escorregar estas cargas para os seus vizinhos. E aqui, como temos índices que podem ser divisíveis por 2, nós vamos fazer isso. Vamos dividir por 2 e a fórmula do carbonato de cálcio fica então deste jeito aqui, KCO3, né? Então aqui, só explicando como é que a gente chega na fórmula do carbonato de cálcio. Aí no caso da solução ácida, a gente pode colocar qualquer substância que forme H+, qualquer uma. Ele não menciona qual solução ácida nós temos aqui, então vamos pegar alguma que seja bastante simples, né? Eu aqui vou usar o HCl, que é o cloreto de hidrogênio, ou o ácido clorídrico, né, no caso de solução aquosa, ou ainda ácido muriático, utilizado para limpar superfícies. Temos aqui então KCO3, formando esses dois íons, e aqui o HCl também formando esses dois íons. Como é que a gente escreve a substância resultante de todos esses íons? Então, um dos íons do nosso carbonato aqui, né, por exemplo, o cálcio, ele vai trocar de lugar com o hidrogênio. Então, ele vai se ligar ao cloro, né? O cálcio, que antes estava ligado ao carbonato, agora vai se ligar com cloro. E o hidrogênio, antes ligado com cloro, agora vai estar ligado ao carbonato. Então, temos aqui o cálcio com cloro. Escorregamos estas cargas para os seus vizinhos, formamos o CaCl2. O hidrogênio e o carbonato, escorregando as cargas que aparecem ali, vamos então formar o ácido carbônico, que é uma substância instável. Temos aqui então KCO3 reagindo com HCl, formando cloreto de cálcio e o ácido carbônico. Mas o ácido carbônico é uma substância instável, né? Ele vai formar CO2 e água, como está escrito aqui. Então, ao invés de escrevermos H2CO3, podemos escrever H2O CO2, né? CO2 e água. Então, o gás liberado é o CO2, que está aqui no estado gasoso, como está na alternativa D. D de novo, né? D de Damasco, capital da Síria, que está localizada bem aqui, do lado do Líbano, bem pertinho de Israel, né, ali na Península Arábica. Então temos aqui a alternativa D, de Damasco. Dorime. D de Dorime. Certo? E aí, como último exercício, temos esse exercício, essa questão dissertativa da Unicamp de 1993, que diz assim: no armazém de uma empresa, perderam-se acidentalmente os rótulos de 3 barricas, né, de 3 barris. Uma delas contém nitrato de amônio. Tem a fórmula aqui, ó. É 4NO3. Outra tem carbonato de sódio, 2CO3. E a outra, nitrato de sódio. Tá aqui. Nesse momento você já deve estar até pensando, já sei que o nitrato de sódio vai formar uma solução solúvel, né? Vai formar um sal solúvel, e é isso mesmo. Todos esses sais têm o mesmo aspecto, são pós brancos. Utilizando apenas vinagre, solução aquosa de ácido acético, né, que é o vinagre, água filtrada, copos e talheres disponíveis na cozinha da empresa, identifique os sais através de reações características, equacionando-as. Aí, informações. E um dado que foi dado pela própria questão. Os sais de amônio em presença de hidróxidos e carbonatos de metais alcalinos desprendem amônio, de cheiro característico. E os carbonatos reagem com ácido, produzindo efervescência, ou seja, desprendimento de gás carbônico. Então, vamos lá. Isso aqui, essa informação, a gente até já sabe. Essa que seria a novidade. Então, vamos lá. Vamos reagir. Cada um desses sais
com vinagre, que é o ácido acético, que tem esta carinha aqui, ó. O ácido acético vai trocar de lugar, né, esse CH3COO com o NH4. Então, no lugar do hidrogênio, nós vamos ter aqui o amônio, né? Vamos ter aqui o amônio e vamos formar ácido nítrico, que é um ácido forte. Então, a gente precisa aqui que formemos um sal insolúvel, um gás ou um ácido ou base fraca. Aqui nós temos um ácido forte, então por ele nós não vamos ter reação. E o que nós temos aqui? Então vamos dar uma olhada. Aqui nós temos um ácido forte e aqui nós temos um sal solúvel. Esse aqui é o acetato de amônio. Acetatos são todos solúveis, sem exceção. E qualquer coisa que tenha amônio também é solúvel. Então, assim como nós temos sal solúvel e ácido forte, esta reação não ocorre. Certo? Então, vamos partir para a identificação do próximo sal. Temos aqui o NaNO3, né, o nitrato de sódio. E vamos reagir de novo com ácido, que é o ácido etanóico. Aqui nós vamos formar de novo ácido nítrico e vamos formar acetato de sódio. Aqui nós temos de novo um ácido forte e este sal aqui, até como vemos aqui pela representação aquoso, é um sal solúvel. Sais de acetatos são solúveis, sem exceção. Sais de metais alcalinos são solúveis, sem exceção. Então, como não há formação de ácido fraco ou base fraca, nem de gás, nem de sólido, esta reação não ocorre. Ou seja, você mistura o vinagre a este sal aqui e a este sal aqui, nada vai acontecer. Agora, o que vai acontecer quando misturarmos vinagre a este sal aqui? Muito bem. Então, aqui. Então, fazer duas soluções aquosas com carbonato de sódio, tá aqui, duas soluções aquosas com carbonato de sódio, e misturar os outros dois sais em cada copo. O que produzir um cheiro forte é o sal que tem amônio. Então, nós assim, né, identificaríamos a princípio que este sal aqui, ao misturarmos com ácido, ele vai efervescer, né? Já que os outros dois não vão formar bolhas. Este aqui é o único que vai efervescer, que é o que está escrito aqui neste dado. Os carbonatos, que é o caso deste sal, reagem com ácido, produzindo efervescência, ou seja, desprendimento de gás. Então, basicamente assim, temos estes três sais. Aquele em que a gente misturar o vinagre e apresentar a formação de bolhas, aquele que efervescer, vai ser o carbonato de sódio. Para identificar os outros dois, a gente vai fazer uma solução de carbonato de sódio e a essa solução de carbonato de sódio vamos misturar os outros dois sais. Então aqui, pegando este sal aqui e misturando a essa solução de carbonato de sódio, vamos formar aqui, então trocando o sódio e amônio de lugar, vamos formar o NaNO3, que é um sal solúvel, e vamos formar amônia, porque é o que está escrito aqui no texto, ou sais de amônio, como é o caso aqui deste sal, os sais de amônio, em presença de hidróxidos e carbonatos de metais alcalinos, aqui nós temos o carbonato de um metal alcalino. Então vai desprender amônia de cheiro característico. Então, ao misturarmos este carbonato ou este nitrato de amônio, né, a gente está misturando com amônio, vamos formar amônia. E aí, pelo balanceamento da equação, a gente vai obter também CO2 e água. Então aqui, como nós obtemos gás, esta reação de cima ocorre. Então é basicamente assim. Você vai formar aquela solução de carbonato de sódio. Os outros dois sais que sobraram vai ser aquele que efervescer, vai ser o nitrato de amônio, né? O outro nitrato provavelmente não vai acontecer nada, né? Temos aqui nitrato de sódio e aqui o carbonato de sódio. Misturando os dois, nada vai acontecer, né? Você vai substituir sódio por sódio. Os reagentes são iguais aos produtos, né? Então aqui, essa reação não ocorre. Certo? Eu sei, essa foi um pouquinho mais complexa, de fato é mesmo, mas com um pouquinho de paciência, pelo menos alguns pontinhos, daria para ter garantido. Aliás, uma questão dessas, hoje em dia,
teria cara de segunda fase, já que a primeira fase agora da Unicamp é objetiva, ou seja, questão de alternativas. Beleza?